Ei, gente, hoje eu estava aqui meditando, estou fazendo a minha lição, né? A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse. Vocês devem ver essa mensagem porque Apocalipse é a revelação, né? Esse livro ficou escondido, mas ele é a revelação de Jesus Cristo. Quem não quer saber, né? Quando é Jesus que fala, quem não quer saber, né? Então, mas aí na lição aqui estava falando sobre por que a gente deve adorar a Deus, né? E aí estava falando aqui que nesse livro do Ángel Manuel Rodrigues, não sei se eu pronunciei certo, The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels. O fechamento do conflito cósmico, né? E o papel dos 3 anjos, né? E interessante que ele colocou assim: a adoração aborda o aspecto mais fundamental da existência humana. O aspecto fundamental da existência humana é saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem me fez, né? Essas perguntas existenciais aí. Tem a ver com o que os seres humanos, como criaturas viventes, devem fazer quando eles são confrontados com a presença do Criador. A presença não precisa ser física, né? Mas vai ser física no final, né? E nós vamos ver o Criador, nós vamos ver o Redentor, nós vamos saber do Espírito Santo e conviver com eles, né? Com a divindade, a Trindade. E aqui fala, quando a gente é confrontado com o Criador, com a presença do Criador, vocês já imaginaram estar na presença do Criador? Que coisa emocionante! Emocionante, intrigante, e a gente fica pensando, né, como é que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai aparecer, porque quando a gente tem um encontro com a autoridade qualquer, a gente já fica se arrumando, se preparando, né? E a preparação que Deus quer é interior, né? Para a gente não cair morto, né? Diante de Deus, o Criador. Mas aqui fala, somente os vivos podem adorar o Senhor. Eu já falei num vídeo desse aí, né? Os mortos não podem louvá-lo nem adorá-lo. Os mortos não participam de nada do que é feito aqui em cima da terra. Aquele que nos criou nos convida a entregar nossa vida no ato da adoração, a fim de recebê-la de volta, enriquecida por Ele, não é? Para ser usada em benefício dos outros. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com um propósito e a gente tem que ver com Deus qual é o propósito dele para a nossa vida, né? Achei interessante que ele falou, a adoração tem que ver com a própria natureza e propósito da nossa existência e com a necessidade de ter um centro fora de nós mesmos que nos liberte do egoísmo, porque nós somos egoístas, né? Aqui fala, não adorar a Deus é perder a razão de nossa existência, é existir em um estado de desorientação e, consequentemente, estar morrendo, caminhando para a extinção total, por estarmos desconectados da nossa real fonte de vida. Quando falou aqui nesse pedaço aqui, não adorar a Deus é perder a razão da nossa existência, é estar no estado de desorientação. Sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei da história do Pedrinho, né? O Pedrinho representa muito a nossa vida, né? Enquanto não conhecia Cristo, não sabia de Deus, ele vivia como se o mundo dele fosse aquele dali, não é? Como se aquilo dali tudo fosse real para ele. Mais um dia, de tanto pesquisa, depois de muitos anos, investigaram e descobriram que ele não era filho daquela mãe. Então, vocês imaginam o que passou na cabeça desse menino? Como assim? Eu estou aqui, eu não estou aqui, eu estou vivo, não estou vivo, eu sou eu, quem eu sou? Olha quantas indagações deve ter passado pela cabeça desse menino, né? Como assim? E por que eu fui saber só agora? E quem descobriu isso? Isso é verdade ou é mentira? Isso tudo a gente passa na vida da gente quando a gente questiona, né, a existência de Deus,
Se Deus existe, por que não acontece isso? Se Deus existe, por que aconteceu assim? Pô, até hoje tem gente questionando essas coisas, né? Mas isso faz parte do tempo da nossa ignorância, antes da gente conhecer a palavra de Deus, antes de gente conhecer a Deus, né? Eu fiquei imaginando aquele menino. Gente, peraí, dá um tempo para mim, eu preciso respirar, não é? Então, quando você passa a falar de Deus para a pessoa, a ensinar a Bíblia para a pessoa, você tem que dar um tempo para a pessoa respirar, porque não é de um momento para o outro que a pessoa vai falar, uai, então é assim? Então tá bom, eu vou seguir assim. Não é assim não. A pessoa quer saber todos os porquês, né? Eu, quando comecei a descobrir a Bíblia, eu fui investigando tudo, todo curso que tinha eu fazia, eu queria saber mais. E outra coisa, eu não aceitava assim não. Eu ia pesquisando, eu ia vendo a coerência das coisas, a história, né? A história geral, o que foi acontecendo. E você também, quando for conhecer a Bíblia, não aceita qualquer coisa que eles forem te empurrando goela abaixo, não. Você tem que ver se faz sentido, porque Deus é o Deus da coerência. Deus é coerente. Ele não vai falar uma coisa aqui e desfalar essa coisa ali na frente. Não vai desdizer o que disse. Não vai jogar no lixo o que foi falado no passado. Deus é Deus, ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Não tem essa história de ficar falando, não, mas isso aí era lá no Velho Testamento, isso aí era lá no passado, isso aí era não sei o quê. Gente, o nosso passado está em Deus. Deus é aquele que estava lá no princípio, criou, né, a terra, os céus, o universo todo, né? E é ali que foi que o Pedrinho descobriu que ele não era, eu não sou mais eu, né? Depois daquele que conheceu a mãe dele, eu não sou mais eu, o eu antigo, né? Eu sou outra pessoa, inclusive mudou até de cidade, né? Mas quando Pedrinho falaram para ele que ele tinha que ir à delegacia, inventaram até uma coisa, né? Que era um problema de trânsito lá para poder ele ir lá na delegacia, porque ele não iria assim falar, que história é essa? Vocês estão querendo colocar a culpa em mim de outra coisa aí, me colocar na cadeia, eu sou uma pessoa honesta, eu ando, né, direitinho, coisa e tal. Mas aí ele foi, porque ele é um sujeito de bem, então ele quer, né? Ele quer fazer as coisas direitinho. Foi lá dar o depoimento dele direitinho. E mesmo depois que falaram para ele a história da mãe, ele não aceitou assim, não. Eles falaram, não, nós vamos ter que colher um material seu para fazer o teste de DNA. E é assim que a gente faz, a gente vai vendo, vai testando, vai comprovando, e aí depois você descobre de quem você é filho, né? Do Criador. Não é interessante? E ele foi vendo, e ele descobriu que quem deu a vida para ele, a luz, mostrou a luz do dia para ele lá, em primeiro lugar Deus, né? Mas depois a mãe dele. Então ele foi sequestrado da mãe dele, ele foi roubado da mãe dele, igualzinho a nossa história, né? Nós fomos roubados de Deus e estamos aqui nesse mundo aqui, com esse príncipe desse mundo que não tem nada de príncipe, é um verdadeiro bruxo, né? Que sequestrou a gente, está aqui a gente sequestrada aqui, mas nós já sabemos quem é o nosso Pai verdadeiro, quem é o nosso Criador, e nós estamos quase para nos encontrar cara a cara com Ele. É o dia que eu mais almejo na minha vida, é estar face a face com Jesus, aquele, né, advogado que veio aqui, mexeu até nos tirar dessa situação de pasmaceira, de leseira, de falta de conhecimento e nos trouxe para a verdadeira luz, né? Tem maior vontade de conhecer. E aí Pedrinho foi saber que a mãe dele tinha dado à luz ele e ela amava ele. Ela amava tanto que ela ficou buscando por ele, pesquisando por ele, assim como Deus ficou buscando pela minha pessoa, me deu chances, várias chances na vida para eu aceitar que ele era o meu pai verdadeiro, né? E Pedrinho também foi saber que a mãe dele tinha buscado anos e anos e nunca desistiu dele. E é assim, Jesus nunca desiste de nós, Deus nunca desistiu de nós, né? Mandou o filho dele aqui buscar, né? O nosso advogado.
e nos achou. Então é uma história que representa muito bem o carinho de Deus, o amor de Deus que Ele tem por nós. É o amor da mãe do Pedrinho, a mãe verdadeira, que foi buscando ele, qualquer sinalzinho ela corria atrás, né? Eu imagino aquela ansiedade, aquela expectativa. Ela carregou aquele menino no ventre, né? 9 meses ali, e depois alguém vai e toma o menino dela. Olha que coisa horrorosa. E foi assim que aconteceu com a gente. Agora, você está aí, de vez em quando você escuta um insight aí da palavra de Deus. Tira um tempinho, pensa. Você às vezes está aí, ó, sequestrado aí pelo inimigo. Você precisa reconhecer o seu verdadeiro pai, a sua verdadeira família. Depois que a gente conhece a Deus, nós vemos que nós pertencemos a uma família. E é uma família muito grande que está te aguardando para você voltar, pesquisar, investigar, não engolir qualquer coisa, mas investigar a fundo e ver a coerência das coisas, né? Durante a história, não é? Durante o primeiro livro da Bíblia, confere lá com o último livro, confere os livros da Bíblia, se eles são coerentes, as instruções, as orientações. Não seja aí um menino aí que está no erro toda a vida e, às vezes, amando e adorando aquele que não é o seu verdadeiro Deus, né? E tudo isso porque alguém te enganou. Não permaneça enganado. Busque sua verdadeira origem, tá? É um conselho que eu te dou. Não é uma bênção, né? Veja também lá em Apocalipse a mensagem dos 3 anjos. Você vai aprender muito. E se quiser vir com a gente também vai te ajudar. Tá bom? Grande beijo.